Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de CNC. Bem, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os sistemas de coordenadas, tá? Então é importante que a gente saiba que esse estudo para autor no CNC é fundamental para que a gente possa entender como é que a máquina vai se movimentar, tá? Como é que vão ser esses movimentos e baseados em quais sistemas que eles vão estar fundamentados, certo? Então é importante que a gente fique atento para entender bem isso. Então, o sistema de coordenadas ele vai ser extremamente importante para que a gente se localize dentro do espaço da máquina. Então, a localização de qualquer ponto ela vai estar baseada nesse sistema de coordenadas. Então, na usinagem CNC, nós vamos utilizar o sistema de coordenadas cartesianas, ortogonal, que já é bem conhecido lá da matemática fundamental, certo? Eixo x, y, as coordenadas de um ponto. Então, baseado nesse sistema, a gente vai trazer para a usinagem CNC. Então, a gente já conhece, né, esse sistemazinho aí, sistema cartesiano, eixo x e y, onde a gente vai ter a localização de qualquer ponto no espaço, a partir de duas coordenadas. Nesse caso, coordenadas x e y, tá ok? Então, por exemplo, o ponto A, qual a localização dele no espaço? Nós temos o ponto A tem coordenada em x igual a 6 e coordenada em y igual a 4. Então, um par ordenado, aí essa coordenada ela está relacionada à localização do ponto A. Então, pense o seguinte, eu posso localizar qualquer objeto no espaço a partir dessas coordenadas. E já levando para o CNC, isso é fundamental, porque a ferramenta ela vai ter que se deslocar para diferentes pontos para conseguir usinar um determinado perfil de uma peça, certo? Então, quando eu mandar minha ferramenta, por exemplo, para um ponto 6 em x e 4 em y, ela vai se deslocar até esse ponto A, tá? Então, para qualquer ponto, sempre a gente vai determinar o deslocamento da ferramenta a partir desse sistema de coordenadas, certo? Então, é fundamental conseguir analisar um desenho. A gente recebe o desenho, né, com todas as informações de dimensões, de diâmetro, tá, da nossa peça para fabricação dessa peça. A partir desse desenho, a gente vai ter que se localizar no espaço para conseguir fazer essa usinagem. A gente faz isso utilizando um sistema de coordenadas, beleza? E esse sistema de coordenadas, ele vai ter uma origem. A partir dessa origem, a gente vai ter todos os pontos do nosso espaço. Tranquilo? Só que na usinagem CNC, a gente tem dois tipos de sistemas de coordenadas. Temos o sistema de coordenadas absolutas e o sistema de coordenadas incrementais, certo? Primeiro, o sistema de coordenadas absolutas, ele é o principal, ele é o mais conhecido por todos nós. É o sistema de coordenadas onde a gente vai ter uma origem fixa, uma referência fixa, tá? Onde a gente vai ter a origem do eixo x e a origem do eixo y. E todos os pontos, eles vão se basear nessa origem. Então, é o mais comum que a gente vai utilizar. Na maioria dos casos, nós vamos utilizar esse sistema, certo? E é o mais conhecido também, tá? Aquele exemplo que nós vimos agora há pouco, ele se baseia num sistema de coordenadas absolutas, certo? É o que a gente vai mais utilizar. Só que em alguns casos, a gente precisa utilizar o sistema de coordenadas incrementais, porque facilita muito o nosso trabalho. O sistema de coordenadas incrementais, ele vai ter uma origem que vai se deslocar no espaço, tá? Então, os pontos vão ser definidos tomando sempre o local onde a gente está no momento e a partir dele a gente vai incrementar valores para chegar até o ponto onde a gente quer. Então, a gente vai estar em pontos se deslocando no espaço e sempre esse ponto vai ser a referência para o ponto seguinte, tá ok? Então, a gente vai ver a diferença, como é que seria, né? Por exemplo, se eu tiver uma peça, como é o caso dessa pecinha, eu tenho duas situações. Uma situação onde eu tenho como trabalhar de uma forma incremental ou de uma forma
com o sistema absoluto. Por exemplo, no primeiro caso, nas coordenadas acima, eu tenho coordenadas que foram colocadas de forma incremental. Por exemplo, se eu tiver nesse ponto aqui e quiser me deslocar para realizar cada furação dessa, eu posso me deslocar de forma incremental. Se eu mandar, por exemplo, minha ferramenta se deslocar para esse ponto aqui, imaginando que seja um eixo X, eu vou mandar ela se deslocar 0,75 no eixo X, então ela vem para esse ponto. Se eu quiser dar continuidade, basta eu mandar ela se deslocar, ó, o incremento. Quanto é que falta para chegar aqui? 0,75. Então, eu desloco 0,75. Para o terceiro furo, mesma coisa. Eu vou deslocar 0,75 em x. E para o quarto furo, a mesma coisa. Então, pelas coordenadas do desenho, fica mais fácil de eu trabalhar dessa forma. Tá? Em alguns casos, o desenho ele me dá coordenadas de forma absoluta, ó, sempre tomando como referência essa face da peça. Então, por exemplo, se eu estiver nesse ponto, eu vou me deslocar 0,75. Beleza. Se eu quiser ir para o segundo furo, qual é a coordenada dele em x? A partir de agora, utilizando o dimensionamento absoluto, com o sistema de coordenadas absolutos, eu tenho que mandar ele ir para um ponto 1,50, que é a distância desse ponto a esse segundo furo. E para o terceiro furo, 2,25, porque eu sempre vou estar me baseando com a minha origem, minha referência, que é essa origem. Então, a distância daqui para cá é 2,25, né? Considerando que isso aqui seria meu eixo X e aqui seria meu eixo Y, e essa seria a minha origem. Para o último furo, eu teria que mandar minha ferramenta ir para o ponto 3. Então, ela iria para esse ponto aqui, 3. Lembrando que isso é uma escolha feita na programação. Eu posso decidir trabalhar com coordenadas incrementais e posso decidir trabalhar com sistema de coordenadas absolutas, certo? A gente vai trabalhar, na maioria dos casos, com o sistema de coordenadas absolutas. Isso aqui foi um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem as situações onde a gente pode trabalhar com uma ou com outra. Vai ser mais fácil em algumas situações escolher o sistema de coordenadas incremental, em outras o sistema de coordenadas absoluto. Na maioria dos casos, trabalhamos com o absoluto, certo? Então, eu quero mostrar dois exemplos aqui para vocês, tá? E trabalhando com a mesma figura, só que com coordenadas absolutas e em seguida com sistema de coordenadas incrementais. Vamos lá. Nessa primeira situação, eu montei essa tabelinha para que a gente consiga percorrer todos os pontos desse meu desenho e determinar a coordenada de cada ponto, essas coordenadas absolutas. Por exemplo, no ponto a minha coordenada vai ser o valor de x do ponto A referente a x, ó, que é 3, está aqui, ponto A é 3 em x e 1 em y. O ponto B, ele vai ser em x 5 e 1 em y. Então, está aqui. A tabela está preenchida, mas a gente vai conferindo. Para o ponto C, ó, o ponto C em x ele vale 6. Se eu olhar aqui, ó, é 6. E em y, observem que ele está em 3,5. Está na metade, entre o 3 e o 4. Se eu observar D, ele permanece em 6. Em x, só que ele em y ele está em 5. Certo? O ponto E, ele vai estar em, ó, observem que está entre 3 e 4 na metade. Então, eu considerei aqui 3,5. Em x e em y, ele permaneceu em 5. Em F, ele está em 3,5 também. E em 7 em y aqui, ó, 7 em y. O meu G vai estar em 2 aqui, ó. Em x ele é 2 e 7 em y. O meu H, ele é 2 em x, como está aqui, ó, 2 em x, e 3
em y, tá? E assim eu tenho as coordenadas absolutas de todos os pontos. Então, imagine que eu queira percorrer esse perfil, que seja de uma peça, eu tenho como, através dos meus comandos e das minhas coordenadas, me localizar em todo o espaço da minha máquina e realizar uma determinada usinagem. Tá? Então, isso aqui é de fundamental importância para que a gente consiga usinar peças em máquinas do tipo CNC. Essas coordenadas que a gente viu agora sempre estão baseadas na minha origem. Observe que todo ponto que a gente trabalhou aqui, a gente tomava como referência os valores. Por exemplo, o ponto B, ele está, esse valor 5 e 1 do ponto B, ele está relacionado sempre à mesma origem. O ponto G aqui, ele está relacionado também, 2 e 7, sempre olhando para a origem do sistema. Isso é o que caracteriza a minha coordenada absoluta. Tá? Quando a gente fala de coordenadas incrementais, nós vamos sempre ter que pensar que a minha origem ela vai estar sempre no ponto onde eu estou, certo? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nós já estamos no ponto A e queremos chegar no ponto B. Então a gente vai pensar sempre no incremento, por isso que se chama incremental. Quanto que eu tenho que andar aqui em x para chegar no ponto B? Então eu vou pensar, eu tenho que andar 1 quadradinho, 2 quadradinhos. Então em x é 2. Coloco aqui 2. E quanto que eu precisei andar em y para chegar em B? Em y eu nem subi nem desci, então eu não andei no eixo y. Como eu não andei, vai ser 0. Tá? Então eu sempre vou pensar em incrementar. Então, vamos ver o ponto C. Quando eu vou para o ponto C, observem que em x, eu saí desse 5 para o 6, então só andei 1 aqui. Então, eu andei 1 em x. E quanto que eu andei daqui para cá em y? Eu andei 1, 2,5. Eu só incrementei 2,5. Certo? Então, eu coloco lá 2,5. Pensa sempre como se fosse um joguinho que eu preciso andar casas. Tá? Então, eu vou observar onde eu estou e observo quantas casas eu tenho que andar em x e quantas casas eu tenho que andar em y para chegar naquele ponto. Então, se eu estou no ponto C e quero ir para o ponto D, quanto que eu vou andar em x? Em x eu não saí do canto, eu estou aqui. Nem fui para a direita nem para a esquerda, que é o movimento horizontal. Então, eu andei nada, andei 0. Coloco lá 0. Se eu quero andar em y, quanto que eu andei aqui, se eu quero ir para D? Para eu ir para D, eu só andei meio e 1 aqui, então 1,5. Coloco lá. Se eu quiser ir de D para E, quanto que eu vou andar em x? Aí eu vou pensar, eu vou andar 1, 2 e meio, 2,5. Só que observem que aqui a gente vai ter que pensar que como minha origem vai estar em D, se eu andar para a esquerda, eu vou estar indo para os valores negativos. Se eu andar para a direita, eu vou estar indo para valores positivos. Por enquanto estava só positivo, porque a gente estava andando para a direita. Da mesma forma é o y. Se eu subir, são valores positivos, mas se eu descer, são valores negativos. Então, estou em D aqui. Fui para a esquerda, 2,5, vai ser menos 2,5. Como eu não andei em y, então o y vai ser 0. Então, se eu vier do ponto E para o ponto F, o que eu observo? Eu observo que eu não me desloquei em x, mas eu subi 2 quadradinhos em y. Então, eu vou ter deslocamento 0 em x e 2 em y. Se eu vier de F para G, eu andei para a esquerda, então vai ser negativo. Minha origem está aqui, se eu andar para a esquerda, vai ser negativo. Tá? Então, vai ser menos 1,5 e 0 em y. Quando eu sair de G para H, o que eu vou ter? Vou ter deslocamento 0. Não andei nenhum quadradinho
na direção aqui do eixo x. Então, vai ser 0 em x e 1, 2, 3, 4 em y. Só que, ó, como eu estou descendo, se minha origem está aqui, os valores negativos estão para baixo em y, né? Então, vai ser menos 4, certo? Então, observem que sempre eu vou estar me localizando no ponto atual, para que eu possa determinar minhas coordenadas do ponto seguinte. Então, se eu estou no ponto F e quero ir para o ponto G, eu tenho que fixar minha coordenada sobre o ponto F. E a partir dele eu observo, opa, tenho que andar 1,5 para a esquerda. A esquerda é negativa, então vai ser menos 1,5. Andei alguma coisa em y? Não. Então vai ser y igual a 0. Então a gente vai pensar sempre dessa forma. Coordenadas absolutas vão estar fixadas na origem do sistema, baseadas na origem, que é fixa, certo? A origem do sistema é fixa, então todos os pontos vão ser determinados com base nas distâncias que eu tenho dessa origem em x, em y, nesse caso, e as incrementais eu vou sempre pensar que minha origem está naquele ponto, e a partir dela eu vou me deslocar, certo? Então, nessa aula eu queria deixar isso o mais claro possível para que a gente possa fazer os nossos próximos exercícios nas nossas peças para usinagem no torno CNC. E aí eu vou trazer alguns outros conceitos, tá? Como zero peça, zero máquina, algumas outras coisas que são importantes da gente saber antes de realizar essas coordenadas, fazer o levantamento dessas coordenadas, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui e vamos fazer nas próximas aulas alguns exercícios para praticar um pouco mais e deixar isso o mais claro possível, ok? Então, até a próxima.